Sim, então retornando aqui, já deu para entender, ligação do húmero, escápula e clavícula com o esqueleto axial dá-se a junção da clavícula com o manúbrio ou o externo, tá? E aí são os ossos que compõem o segmento aqui que a gente está estudando, né? Esses acidentes anatômicos eu não vou frisar agora, que a gente vai ver mais facilmente para frente ou em alguma outra situação. Então, ficou alguma dúvida com relação a essas articulações, pessoal? É bom assim dar mais uma resumida geral assim, tipo, Qual parte do específica? acrômio, clavicular. Sim, acrômio clavicular. Então, vamos lá. Eu sei que por muitas das vezes ficou faltando aí, mesmo por conta da pandemia, o entendimento dos nossos acidentes anatômicos, viu? Mas quem puder mais para frente, quando for assistir a aula, se puder, dá uma olhada no livro lá do Manual de Cinesiologia Estrutural, que tem figuras até um pouco maior, ou você pode procurar na internet figuras gigantes, em tamanhos gigantes, da escápula, que traz todos os acidentes, né? Então, o exemplo, quando dá-se a ligação da minha escápula com a minha clavícula, nós temos que tipo de articulação? Quem lembra? Para poder a gente fazer uma revisão ativa. Como é, Cleber? Quando eu tenho a ligação da minha escápula com a minha clavícula, como é o nome dessa articulação? E por qual acidente anatômico acontece? No caso era essa que nós estávamos falando, acrômio clavicular. Justamente, acrômio clavicular, tá? E quando a clavícula se liga ao meu tórax, eu tenho uma articulação chamada de quê? Como é que tu falou? Quando eu tenho, no primeiro momento, tá? É sempre bom, isso aqui, diga-se de passagem, pessoal, é onde acontece mais dúvida de todos os alunos, tá? Quando a gente vai fazer isso aqui, essa junção do conteúdo, de entender escápula, clavícula, externo, articulação, aí nós temos a articulação da escápula com a minha clavícula, tá? Então a gente tem uma articulação acrômio clavicular, tá? Quando eu tenho uma junção da minha articulação, tipo da minha escápula com o meu tórax, eu tenho uma articulação escápulo-torácica, tá? Então basicamente a gente vai se mover por enquanto, tá? Só nessa articulação. Quais músculos compõem essa articulação? Quando ele se contrai, ele realiza qual movimento, tá? E onde é que fica a origem e a inserção? Em detrimento da origem e inserção, é que eu posso entender que quando essa musculatura se contrai, que ela realiza esse movimento. Exemplo, sempre a inserção vai tracionar o osso ou o segmento para tentar se aproximar da nossa origem, tá? Da nossa inserção proximal, tá? Bem rapidamente, se eu usar o termo origem ou inserção proximal, eu estou falando da mesma coisa, tá? Se eu utilizar o termo inserção distal, fica só nisso daí, ok? É porque assim, quando a gente fala tipo em origem, né? É onde o músculo ele meio que inicia, né? Isso, e a inserção seria onde ele termina para realizar o movimento, né? Exato. Então é só lembrar, sempre a sua inserção distal, né? Ela vai se aproximar da minha origem quando o músculo se contrair, tá? Lembra muito disso aqui que a gente vai estar vendo e vocês vão estar entendendo nos músculos. Só um minuto, posicionar o nosso conteúdo aqui. Aula no caso, Cleber. Oi. Nesse caso a gente vai observar a origem de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo, né? Depende do músculo, tá? Entendi. Porque geralmente os posteriores eles são um pouco diferentes, né? Exato. No caso das pernas também. Exato. Por isso que à medida que a gente for estudando o movimento, que a gente entender basicamente qual movimento aquele músculo produz, aí a gente aprofunda mais, tá? Ele realiza esse movimento, mas ele se insere aqui e a origem proximal dele, né, a inserção proximal, e ele termina aqui, que é a inserção distal. Quando ele se contrai, ele vai trazer a inserção distal perto da minha origem, tá?
Vamos ver mais aqui. Essa parte de ligamentos do ombro vocês podem ver depois pelo livro. A imagem vai ficar muito pequena. Fica disponível também depois os slides que eu vou mandar para ficar uma revisão do que vocês viram, anatomia, do que vocês não viram, tá? Então, movimentos da escápula. Agora a gente vai estudar especificamente quais movimentos a minha escápula realiza. Então, ao analisar os movimentos do símbolo do membro superior, geralmente convém concentrar-se em um ponto de referência específico do osso escapular, como o ângulo inferior, que fica posteriormente, e a cavidade glenoidal, que fica lateralmente, ou o acrômio, que fica anteriormente, tá? Todos esses movimentos têm o seu ponto pivotante, que a gente chama de pivô, né, do movimento, onde a clavícula se une ao externo na articulação externo-clavicular. Então, os movimentos do símbolo do membro superior podem ser descritos como movimentos da escápula. Mas é importante lembrar que qualquer que seja o movimento da escápula, a clavícula o acompanha, tá? Então, jamais a minha escápula ela vai se mover sem que a minha clavícula também se mova, tá? É claro, se a gente for falar em magnitude, tamanho do movimento, a gente sabe que a escápula ela se movimenta muito mais do que a minha clavícula, porque ela fica bem mais fixa. Mas toda vida que você realizar qualquer movimento com o braço, pode tocar a sua clavícula, que você percebe que ela está se mexendo também, porque ela participa do movimento, tá? Acompanhe. Então, as figuras 4.5 e 4.6 mostram os movimentos do símbolo do membro superior. Então, vamos lá. Nós temos aqui, quando eu realizo uma abdução, eu pego a minha escápula e afasto ela de quem? Da minha coluna vertebral, tá? Exemplo, se você pega o braço para alongar a frente, tá? Já eu faço esses movimentos mostrando pelo vídeo, viu? Então, se eu faço uma abdução, a minha escápula se afasta da minha coluna. Se eu faço uma adução, tá? Dois sinônimos bem simples. Abdução, cientificamente, dentro da cinesiologia, ela é chamada de protração, tá? A abdução, nesse caso da escápula, também pode ser chamada de protração. Quando eu realizo uma adução, que é quando eu pego agora a minha escápula e aproximo da coluna vertebral, tudo bem? Ela vai estar realizando uma adução, que também pode ser chamada de retração. Se eu jogar meu ombro para cima, como se fosse querendo tocar a minha orelha, tá? Eu vou estar realizando uma elevação. Se eu jogo meu ombro para baixo, como se eu estivesse triste, cansado, caído, eu vou estar realizando um abaixamento da escápula, tá? Toda vida você tem que estar dizendo de quem é o movimento. Abdução da escápula, adução da escápula, elevação da escápula, abaixamento da escápula. E também a escápula realiza uma rotação ascendente, que é quando eu faço uma abdução lateral do meu braço. Lá na academia, quando eu vou fazer uma elevação lateral, eu estou fazendo uma abdução de escápula, uma rotação ascendente, tá? Desculpa, abdução não, rotação ascendente da minha escápula. Ela está rotacionando. Como é que eu entendo, Kleber, que ela está realizando uma abdução, uma adução, uma rotação? Lembra dos pontos que eu passei lá na aula anterior, no nosso slide anterior? Para eu saber como a minha escápula está se movendo, eu tenho que observar algumas coisas. Por exemplo, ângulo inferior da escápula. Creio eu, quem não sabe o que é o ângulo inferior da escápula, vocês conseguem tocar colocando as mãos nas costas. Esse ossinho que parece uma ponta, um ângulozinho que está direcionado para baixo, aí na sua escápula. Você consegue tocar, palpar e sentir. Quando esse ângulozinho girar para cima e para fora, ele está realizando uma rotação ascendente, tá? Então, no caso, se eu tivesse numa posição normal, a minha escápula, o ângulo inferior estaria bem aqui. Quando eu realizo uma rotação ascendente, o ângulo inferior vai girar para cima. E ao contrário, Kleber, quando eu retorno uma rotação descendente, o meu ângulo inferior volta ao normal, tá? Então, basicamente, esses aqui são os movimentos da minha escápula. Abdução, adução, elevação, abaixamento
rotação ascendente, rotação descendente da escápula, tá? Bem rapidamente vou estar ligando aqui a minha câmera, peço que vocês me observem. Pessoal, estão conseguindo me visualizar? Meu fone está com uma zoada, Ian? Eu não tinha visto porque estava no chat. Tá ruim a gravação. Será que é o ventilador? Deixa eu desligar o ventilador aqui. Não, era antes. É que alguém tava com o fone ligado, eu tava dando tipo contato. Opa, eu não estava escutando. Quem falou? Tô dizendo, era antes, eu acho que alguém tava com o fone ligado, aí tava dando tipo contato, mas agora tá de boa. Ah, e mesmo com o ventilador ligado não tinha problema. Não. Ah, então eu vou ligar porque tá muito calor. Se for o problema do ventilador, vocês me falam, tá? Então, se vocês estiverem conseguindo me visualizar, tá? Eu vou estar realizando aqui um movimento de costas para vocês vão conseguir ver as minhas costas, né? Como é que eu estou realizando aqui o movimento. Primeiro movimento que eu mostrei para vocês, teoricamente de lado acho que dá para ver, é uma abdução, né? Estou numa posição neutra. Quando eu realizar esse movimento aqui, ó, que muita gente faz alongamento na academia, observem que minha escápula está abduzindo. Ela está se afastando e vai para tudo. Observem que minha escápula está o quê? Se afastando da minha coluna, tá? Minha coluna está aqui e minha escápula já está mais afastada. Eu fiz uma abdução, tá? Também chamada de protração. Quando eu trouxer a minha escápula para perto da coluna, fizer isso aqui, ó, juntar, eu estou realizando uma abdução, porque houve uma aproximação das minhas escápulas, ok? Junto da coluna vertebral. Então, faça esse alongamento, eu estou realizando uma abdução de escápula, tá? Quando eu trouxer o braço novamente, eu estou realizando a abdução de escápula. Deu para entender, pessoal? Me dê esse feedback. Pronto, beleza. Esse é o primeiro movimento, né? A abdução, que é a abertura ou afastamento da coluna vertebral, e a adução, né? Então tá aqui, minha coluna e a minha escápula na posição neutra. Quando eu realizo a abdução, eu afasto ela de quem? Da minha coluna. Cleber. Oi. No caso desses movimentos aí da escápula, eles são executados, por exemplo, quando a gente está fazendo um supino, né? Sim. Teoricamente sim. Viu? Porque eu não vou falar tanto que de uma maneira voluntária, porque quando você está fazendo supino, o motor primário que está agindo naquele movimento é quem? É o peitoral. Tá? Você sente a sobrecarga toda no peitoral. Esses músculos vão estar agindo? Vão. Que aí são questões que a gente vai discutir mais para frente, que é a musculatura motor primário, motor secundário e os estabilizadores. Então, teoricamente, a musculatura que está agindo aqui nesse movimento é só para estabilizar. Mas é claro, o movimento minha escápula, eu estou aqui no supino, né? Aqui está no momento, teoricamente, de adução, porque o ângulo inferior da minha escápula está mais próximo da coluna. Quando eu fizer esse movimento, né, da extensão, subir a barra, eu vou estar realizando um afastamento da minha escápula da coluna vertebral. Então, ela está fazendo o quê? Adução, abdução, adução, abdução. Onde é que eu percebo isso com mais eficácia? Quem treina sabe, crucifixo, né? Ó, você está lá deitado, faz o crucifixo, que é esse movimento de cruz. Quando você junta as mãos, a sua escápula está abduzindo, ela está se afastando da coluna. Quando você afasta as mãos, você está aduzindo, tá? Então, ó, que movimento é esse, Kleber? Adução. Abdução de escápula, adução de escápula. Abdução de escápula, adução de escápula. Deu para entender? Acho que sim. Deu de boa. Pronto. O próximo movimento, elevação. Aqui dá para ver de frente mesmo, né? Quando eu realizo esse movimento aqui, ó, elevação da escápula. A minha escápula ela vai subir.
elevação de escápula. Quando eu faço o abaixamento de escápula, tá? Imagina o osso da escápula, ó, elevação, depressão, levantamento, abaixamento. É o mesmo jargão, tá? Isso da escápula. E o último que a gente viu, os dois últimos, que é a rotação ascendente e rotação descendente. Se eu faço uma abdução, tá, de ombro, eu estou fazendo o quê? O ângulo inferior da minha escápula, ela estava aqui. Ela vai fazer esse movimento, ó, vai girar. Então esse movimento aqui, ó, como se eu estivesse querendo voar, quando eu venho com o braço para cima, realizando uma abdução, a minha escápula está realizando uma rotação ascendente, tá? Rotação ascendente. Quando eu abaixo o braço em direção à minha coxa, rotação descendente, tá? Para cima, rotação ascendente da escápula, para baixo, rotação descendente. Ficou dúvidas, pessoal, do movimento da escápula? Acho que não, né? Boa, vamos continuar aqui. Então tá, basicamente a escápula realiza quantos movimentos? O que a gente discutiu até agora, 6 movimentos, viu? Vou voltar para a apresentação para vocês. Tá. Voltei. Então, abdução, adução, elevação, abaixamento, rotação ascendente, rotação descendente, tá? Movimentos da escápula, esse é só uma imagem que eu coloco ilustrativa, mas tem no livro do Manual de Cinesiologia Estrutural, tudo que ele realiza, né? Dos movimentos e como é que a escápula se comporta. Então, mais uma vez, revisando, né? Abdução, também conhecida como protração, é um movimento lateral de distanciamento entre quem? A minha escápula e a minha coluna vertebral, na abdução. Como alcançar um objeto à frente do corpo. Toda vez que você vai pegar algum objeto que está na sua frente, a sua escápula se afasta da coluna vertebral. Ela se afastando da sua coluna vertebral, você está realizando uma abdução. E a retração? Movimento medial de aproximação entre a escápula e a minha coluna vertebral. Quando eu vou comprimir a escápula uma com a outra, quando eu faço esse movimento de apertar as costas, né? Você acaba trazendo a escápula perto da coluna vertebral. Esse movimento é chamado de adução da escápula. Elevação, movimento ascendente ou superior da escápula, como no movimento de encolhimento dos ombros, tá? Quando vocês estão fazendo, acho que é isso, acabei de falar o exercício e já esqueci. Quando você tá remada alta. Remada alta. Quando você está fazendo a remada alta, tá? Você está fazendo uma elevação, porque geralmente tem pessoas que elevam um pouco o ombro, tá? Para trabalhar a parte superior do trapézio. No caso também a gente faz encolhimento de ombro também. Exato, também tem isso, com anilha, com halteres, né? Exato, com a barra também dá para fazer. Então esse encolhimento, que é quando você teoricamente perde o pescoço, né? O pescoço desaparece, aproxima os ombros das orelhas, você está fazendo uma elevação. Em segundo momento, o abaixamento é o retorno desse movimento, né? Movimento descendente ou inferior da escápula, como ao retornar à posição normal após o movimento de encolhimento dos ombros, tá? Como vocês já viram, teoricamente quando o cabo está cansado, deprimido, aí você abaixa os ombros, respira fundo, faz, o ombro vai para baixo, esse movimento é chamado de abaixamento, tá? E aí a rotação ascendente é o giro da cavidade glenoidal, por isso que eu falei, você tem que se nortear por alguns pontos anatômicos da escápula. A cavidade glenoide, se você estiver numa posição normal, né? A cavidade glenoidal ela está voltada para a lateral, tá? Quando eu giro essa cavidade glenoidal num sentido para cima ascendente, né? Subindo, acontece o que a gente chama de rotação ascendente, tá? Ou também quando o seu ângulo inferior ele faz esse movimento de rotação para cima, bem? Rotação ascendente, ascender para cima, para o céu.
Rotação descendente é o retorno do ângulo inferior à sua posição normal, né? Então não precisa nem frisar isso aqui. Quando você está com o braço levantado, como se fosse voar, e você baixa o braço em direção à coxa, esse movimento é chamado de rotação descendente. Kleber, muitas das vezes eu posso me confundir com esses movimentos? Sim. Como é que eu faço para poder aprendê-los mais facilmente? Às vezes ficar fazendo um movimento em casa mesmo, tá? Pega o movimento e realiza ele para poder tentar entender. Nas provas de cinesiologia, principalmente biomecânica, era todo mundo se mexendo dentro da sala, fazendo movimento para tentar entender, porque é um mecanismo de aprendizagem, tá? Então, os músculos do cíngulo do membro superior envolvem basicamente 5 músculos, tá? Basicamente é o que a gente vai estar estudando agora. Como mostra a figura 4.7, os músculos peitoral menor, serrátil anterior, trapézio em toda a sua extensão, tá? Superior, intermediário e inferior, romboide maior e menor e levantador da escápula. Mais uma imagem que eu coloco aqui demonstrando cada um deles, os que estão grifados, viu? E aí vocês mais uma vez podem encontrar essas mesmas imagens aí no livro que eu passei para vocês, tá? Ou até mesmo na internet ou em vídeos. Então, músculos do cíngulo do membro superior. Lembrando que lá na anatomia nós estudamos os planos e eixos, né? Nós temos que lembrar que também dentro da cinesiologia e biomecânica, para que eu possa entender o movimento, eu tenho que entender a localização do músculo, onde é que ele se localiza, e a ação dele, que seria o movimento, o que é que ele produz, né? Então nós temos músculos na região anterior do corpo, tá? Que é lembra, só símbolo do membro superior que a gente está falando, que é o peitoral menor, a abdução, rotação descendente e abaixamento, tá? Aqui está uma situação do músculo e a ação dele, os movimentos que ele realiza, como abdução, rotação descendente e abaixamento de quem? Da minha escápula. Tudo que eu estou me referindo até o momento é da escápula. Outro exemplo de musculatura anterior, nós temos o subclávio, que realiza o quê? Um abaixamento e uma abdução da minha escápula. Tá, Cleber? Essa é a localização anterior de músculos que se localizam na parte anterior, superior do corpo, que fazem movimentos na minha escápula. E posteriormente e lateralmente. Aí a gente tem uma infinidade maior, tá? Serrátil anterior, que teoricamente ele realiza a abdução e rotação ascendente. Posteriormente, trapézio, que aí eu coloco os 3 tipos de fibras, que eu gosto de chamar assim na disposição, né? Fibras superiores, intermediárias e inferiores, tá? A superior fica mais em cima, intermediárias ali na parte média da sua região dorsal e as inferiores que se estendem um pouquinho ali perto do grande dorsal, tá? O que também pode ser chamada de parte descendente do trapézio, parte transversa e parte ascendente, tá? Então, fibras superiores, o que é que elas realizam do trapézio? Elevação e extensão e rotação da cabeça à altura do pescoço. E as fibras médias do meu trapézio realizam o quê? Elevação, abdução e rotação ascendente. E as fibras inferiores realizam uma adução, um abaixamento e uma rotação ascendente de quem? Da minha escápula, tá? Mais dúvidas eu vou estar esclarecendo mais quando eu estiver demonstrando os movimentos, tá? Pessoal, já eu encerro a aula, tá? Então, músculo do símbolo superior, ainda nós temos aqui romboide, levantador da escápula, Então, o romboide realiza a adução, a rotação descendente e elevação. E o levantador da escápula realiza elevação. Lembrem-se que para cada movimento que vocês realizarem, nós não temos apenas um músculo atuando. Nós temos um conjunto de músculos atuando ao mesmo tempo. Por diversas vezes, se vocês voltarem um pouco à aula, vocês vão ver que o romboide está presente numa adução, assim como também o trapézio, tá? Então, eles coincidem realizando o mesmo movimento, tá? E é claro, nós temos alguns nervos que acabam inervando essa região. Então, os músculos do símbolo do membro superior
são inervados basicamente a partir dos nervos do plexo cervical e do plexo braquial, conforme mostra nas figuras 4.8 e 4.9, né? O trapézio ele é inervado pelo nervo espinhal acessório pelas ramificações de C3 e C4, tá? As vértebras cervicais ali da C3 e C4. Além de suprir o trapézio, C3 e C4 inervam também o músculo levantador da escápula. Por isso que eles receberam esse nome, porque eles se localizam na coluna vertebral, tá? Então, da escápula. Esse músculo recebe inervação adicional dos nervos dorsal da escápula originários de C5, que inerva também o músculo romboide. Uma dúvida que eu quero que alguém esclareça. Vocês estudaram a coluna vertebral em anatomia? Vocês conseguiram ver todas as regiões da coluna, cervical, torácica e lombar? Ninguém? Como é, Cléber? Vocês conseguiram estudar toda a coluna vertebral em anatomia? Saber as divisões? Sim, sim. Essas coisas, por aí vai. Pronto, muito bem. Eu só fiz essa pergunta para saber se eu não estou falando uma coisa muito distante, tá? Então, a coluna vertebral, para quem está iniciando em cinesiologia e não paga anatomia, ela é dividida de 3 formas, né? A região cervical, a região torácica e a região... desculpa, agora... Lombar e tem sacral e coxígea também. Exato. Então, mas basicamente o que a gente utiliza dentro do trapézio do estudo é até a torácica, tá? Quer dizer, a lombar. Então, cervical, torácica e lombar. É C7. No caso é C, né? Vamos falar, C7, é no cervical, né? Isso, de C1 a C7 é cervical, de C7, teoricamente, de C8 até se eu não me engano aqui agora, de C1 a C7 é cervical, né? Aí nós temos a lombar não, desculpa. Não, no caso é a torácica, depois da cervical. Exato. Eu queria saber porque fala C7, no caso é cervical. Isso. Aí T3 é torácica, né? Isso, T12 é a vértebra de número T12 da parte torácica, viu? É a última. Exato. Cervical, né? Então, cada uma dessas vértebras cervicais, se você for contar a coluna vertebral até o que a gente está estudando, né? Até a T12 ali, tá? Ela tem alguns nervos que dão suporte à musculatura, tá bom? Da C1 até a T12, tá? Só que no caso, a gente está falando aqui no momento, por exemplo, o C3 e C4, que é da cervical, que dá suporte ao músculo levantador da escápula, viu? Que recebem inervação também, uma inervação adicional do nervo lá da C5, tá? Que também inerva a musculatura romboide. É claro, a inervação dos nervos é o que permite a passagem também de estímulos para poder realizar o movimento, tá? Então, o nervo torácico longo, ele se origina de C5, C6 e C7 e inerva o músculo serrátil anterior. Kleber, eu não estou conseguindo entender o que é C1, C2 e C3. Quando eu mostrar a coluna vertebral, eu vou mostrar para vocês cada uma das vértebras, tá? Ficou assim um pouco confuso que o senhor falou o nervo torácico. O senhor falou o nervo torácico, que fica na C3, C4 e C5. Eu falei foi nervo torácico, desculpa, viu? Foi, me desculpem aí, já fazendo a correção, tá? Como é C3 e C4, viu? São nervos que estão ali na cervical, tá? Então, cervical é a parte superior da coluna, tá? A torácica já vai estar lá mais abaixo. Então, quando eu mostrar a coluna bem direitinho, vai facilitar mais, porque a gente fica muito na teoria e para quem não conhece a coluna vertebral, fica difícil entender o que são essas vértebras, tá bom? Já corrigindo isso, então, o nervo torácico longo, ele se origina de C5, C6 e C7. O nervo torácico longo, viu? Então, ele vai se estender lá, no caso, até a T1, tá? Fazendo essa inervação. Inerva o músculo serrátil anterior e o nervo peitoral medial é oriundo de C8 e T1. E inerva o músculo peitoral menor, tá? Essas junções, elas são mais complicadas de uma forma teórica. Kleber, Oi.
No caso, esse do peitoral que o senhor falou que é de C8 até T1, mas a cervical não só são 7? Exato. Viu? Mas Aqui o só senhor houve um falou errozinho, C8, aí. viu? Eu percebi que houve um errozinho aqui, viu? Eu tenho que ver depois o que foi que eu coloquei no slide nessa C8, tá? Mas justamente, só são 7 vértebras. Eu acho que aqui era C7 e T1, tá? C7 e T1. Desculpa aí, viu? C7 e T1. Eu tenho certeza que eu vou dar uma olhadinha isso aqui no livro, mas é C7 a T1. Ok? Então ele inerva o músculo do peitoral menor, beleza? Para poder realizar esses movimentos. No caso, o nervo longo torácico, o senhor falou que ele se origina da C5 e vai até a T2, né? T1. Tá aqui, inerva até o T1, tá? Ah, então no caso ela é o longo torácico, né? Isso, por caso, isso que ele é vai de bastante longo. C5 a T1, né? Exato, C5 a T1. Aí, assim, fica até às vezes um pouco estranho a gente chamar de longo torácico, né? Porque, tipo, a maior parte dele fica na cervical, né? Exato. Mas a gente tem que compreender que por onde ele vai perpassar, né? Ele perpassa por toda a região torácica e atinge aquela musculatura. É claro, se a gente fosse estudar de origem, seria da cervical, que é justamente o que você está falando. Mas como ele inerva uma região torácica, aí por isso que ele é chamado de nervo torácico, tá? Que a mesma situação que eu coloquei no slide anterior, né? O nervo torácico longo, que ele é bastante grande. E no caso ele vai até a T1 só, é? Exato, para poder inervar justamente a musculatura do peitoral menor. Viu? Certo. Vamos aqui mais à frente. Só mais uma imagem mostrando esses nervos que eu acabei de falar para vocês, do plexo, né? Do C1, C2, C3, C4, para o plexo braquial. E as funções deles que vocês podem estar dando uma olhadinha no livro, e eu não vou me deter nisso daqui porque primeiro a imagem não nos ajuda, né? Tá, então prestem atenção aqui. A gente vai iniciar aqui no músculo trapézio, eu já encerro, e as outras aulas gravadas, prestem muita atenção. Vejam a aula, revisem e tragam as dúvidas para a nossa próxima aula, na segunda-feira, viu? Que aí eu vou estar esclarecendo. Então, toda essa camada superficial aqui, tá? Que ela é mais superficial, que a gente consegue tocar. Se você tocar suas costas, você vai sentir essa musculatura. Ela é chamada de músculo trapézio, tá? E aí, é claro, o trapézio, geralmente ele é dividido em 3 partes, tá? Como eu citei já anteriormente. Trapézio, fibras superiores, trapézio, fibras intermediárias e trapézio, fibras inferiores. Cuidado, uma coisa, cuidado na nomenclatura, tá? Quando eu cito trapézio fibras ascendentes, eu não estou me referindo a fibras superiores, tá? Até agora todo mundo está entendendo isso aqui? Por quê? A fibra ascendente é quando você observa os filamentos, o sentido em que a fibra ela está se projetando, tá? Então, entendam isso aqui. O nosso trapézio, fibras superiores, ele é chamado de fibras porção descendente do trapézio, tá? Porção descendente do trapézio, porque a fibra se origina na região da nossa nuca e ela vai descendo ali até a nossa escápula, tá? Então, de cima para baixo é chamado no sentido descendente, tá? E de baixo para cima, ascendente. Então, fibras superiores do meu trapézio, inserção proximal ou origem, tá? Base do crânio, protuberância occipital e ligamentos posteriores do meu pescoço. Então, ou seja, essa região aqui... Kleber, no caso assim, quando a gente fala em questão de segmento, seria ascendente e descendente. No caso, quando a gente fala de localização, aí seria superior, inferior e medial, né? Exato. No caso, pelo que eu estou observando aqui, essa parte que tá... É que eu sou um pouco daltônico. Em laranja. É laranja aí? Não sei. É um laranja puxado por vermelho, o mais semelhante à musculatura possível que eles tentam reproduzir. Pronto. No caso, ele ali é na parte superior. Ela se aproxima do econ, é? Do esternocleido? Uhum. Isso. Só que teoricamente o esternocleido ele se fixa um pouco abaixo dele, tá? Ah, certo. Ok? Mas é nessa mesma região aí na base do crânio, viu? Então a gente... Por isso que eu digo, sempre eu vou discutindo de uma forma mais
superficial para uma forma mais aprofundada. Porque se eu retirar o meu trapézio, aí é que você vai conseguir ver os outros músculos. Vai ver o ECOM, né? O levantador, exato, porque ele perpassa por baixo, a gente vai conseguir ver também o levantador, os romboides maiores e menores, que a gente só estuda eles quando a gente retira o trapézio, tá? Imagina que a gente está fazendo um corte. Retira o trapézio, aí sim eu consigo fazer, desculpa, o corte não, quando eu faço uma dissecação. Retiro o trapézio, aí eu consigo ver os músculos mais internos. E se eu retirar mais aquela musculatura interna, eu vou conseguir ver outros mais internos, tá bom? Então... Assim, eu pensava que o trapézio, ele só vinha ali daquela parte ali da clavícula, sabe? Até próximo ali à grande dorsal. Eu não sabia que ela chegava até o crânio. O occipital não, quase. Chega sim. Então tá aqui, ó. A nossa primeira origem, digamos, o trapézio. A nossa fibra superior do trapézio, a primeira porção do trapézio. Ela se liga onde? Base do crânio, na protuberância occipital. Vocês conseguem tocar, que é esse ossinho, essa lacunazinha na nuca de vocês, tá? Aqui é onde se origina o meu trapézio, ok? Tudo bem? Se vocês fizerem uma inclinação da cabeça para baixo, tipo, tocar o queixo no peito, você consegue sentir uma musculatura se contraindo aí, quando você tocar essa parte posterior da nuca, tá? Tudo bem? Então, músculo, resumindo, músculo, trapézio, fibras superiores, origem dele, ou inserção proximal, que é a mesma coisa. Depois a gente pode definir até qual nomenclatura a gente vai usar, para ficar mais cômodo para todo mundo. Se dá onde? Base do crânio, protuberância occipital e ligamentos posteriores do pescoço. Dúvidas aqui, pessoal? Pessoal, já dando aqui o nosso encerramento da aula, tá? Essa primeira parte vai ficar nesse conteúdo aí, nesse músculo do trapézio, fibras superiores, e as outras aulas gravadas que eu vou lançar hoje, tá? Que eu já fiquei devendo, vão ser a partir dessa. Aí fica tudo bem organizadinho para vocês lá na plataforma, tá tudo numerado, tudo bem organizado que eu tô colocando. Então, na dúvida, revisa a aula, anota a dúvida e traz semana que vem que eu começo revisando de novo. Se não tiver entendido até agora, especificamente essa parte da musculatura, se der tenha mais nessa parte da musculatura, que é o que mais cai nas provas, tá? Então, exemplo, a gente acabou de citar aí o trapézio. O primeiro músculo que a gente está estudando é o trapézio. Que porção? Porção descendente, né? Ou teoricamente a porção superior, tá? Essa parte de distinção do tipo de fibra eu vou fazer quando a gente estiver em laboratório, que aí vocês podem tocar a peça e entender que aquela peça ela possui vários filamentos e esses filamentos formam uma linha descendente, tá? Mas isso aí eu só vou citar para vocês numa prática, que é quando vocês tocam a peça e conseguem entender, ou agora ou em outro momento, quando a gente puder retornar, tudo bem? Vocês não vão ficar sem esse conhecimento, tá? Então, pessoal, se não tiver ficado nenhuma dúvida, tá? A partir de agora nossas aulas vão ser bem mais dinâmicas, que a gente vai estar vendo a musculatura, a origem, a inserção dela e o que ela realiza, qual o movimento que ela produz quando ela se contrai, tudo bem? Então, eu abro esse pequeno momento se tiver ficado alguma dúvida, senão a gente encerra a nossa aula por hoje, que eu já estou chegando aqui bem perto do meio-dia, já estou estourando o tempo que eu tinha de 1h e pouco, tudo bem? Então, ficou alguma dúvida, pessoal? Se não tiver ficado, então a gente... por mim assim ficou até de boa. No caso, o que me confundia mesmo era só essa questão do ECOM com o trapézio. Assim, que até então eu imaginava que a origem do trapézio seria próximo ali a ponta da clavícula até perto da grande dorsal, sabe? Não tinha essa subidazinha aqui da parte cervical. Essa subida, exato. Aí no caso, a origem dele seria ali perto do occipital, é isso? Isso, a origem é na base do crânio, na protuberância occipital, como eu disse para vocês. Teoricamente seria essa região bem aqui, ó. Esse ossinho que vocês conseguem perceber. Se você fizer uma inclinação da cabeça, e quando você puxar a cabeça para trás, você percebe uma pequena parte da musculatura se contraindo, tá? Que no caso essa musculatura era que eu pensava que seria o ECOM, mas o ECOM
Mas ele também funciona quando eu faço isso daqui, tá? Porque, como eu disse, nenhuma musculatura se move sem o auxílio de outra. É um conjunto de músculos, tá? Se eu fosse fazer uma análise cinesiológica, por exemplo, se eu faço esse movimento aqui, tanto o meu econ está se movendo, como também o meu trapézio, tá? Ok? Beleza. Então, pessoal, dúvidas eu acredito que vão surgir daqui para frente com as musculaturas, que vai ficar mais teoricamente, complexo. não complexo, mas mais volumoso o conteúdo, porque ele é volumoso, tá? Que a gente tem que entender o músculo, origem e ação, tá? E já vai montando o seu quadro, viu? Estudou hoje, trapézio, aí bota lá trapézio, aí já coloca a primeira origem. Aí quando vocês assistirem os próximos vídeos, já faz a anotação para ficar mais fácil de revisar, tudo bem? Então, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente encerra a nossa aula por aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus. E aí, quando for na nossa semana, quando for semana que vem, segunda ou terça-feira, anotem as dúvidas do que vocês não entenderam nos vídeos. E aí eu esclareço. Não sinta vergonha de falar, ligar o áudio. Kleber, eu não entendi isso dessa forma aí. Porque fica mais fácil você falando do que às vezes eu interpretar mesmo pelo chat, tá bom? Então, no mais é isso, viu, pessoal? Até semana que vem. E hoje vai estar saindo o vídeo para vocês dentro da plataforma, que é da nossa aula assíncrona, tudo bem? Então, tchau, tchau, fiquem com Deus, viu?